Paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Tiago capítulo 4 e o versículo 7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Grande é o nome do Senhor Jesus. Essa passagem aqui, o apóstolo Tiago, ele fala também sobre vários assuntos, sobre pedir, né? Sobre os adúlteros. Adultério não é só homem e mulher trair, é isso. Adultério também é adulterar a palavra de Deus, né? É ser uma verdade, eles querem colocar outra ou falsificar a palavra, é também conhecido como adultério, né? Mas eu quero me fixar aqui, eu quero comentar hoje e usar o tema nesse versículo 7. Quero focar aqui. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O contexto dessa palavra, glória a Deus, aqui no versículo 6 diz: Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sabe o que quer dizer isso? Aleluia. Glória a Deus. O soberbo, já no vídeo anterior, tá aí, se vocês quiserem ver aí no meu Kawaii ou no YouTube, tá dizendo, né, sobre isso, sobre a soberba, que começou lá no céu, né? Quando a pessoa se olha com altivez, acha que ele é melhor do que todo mundo, e aí por aí vai. Por aí procede a queda. Mas aí eu vou continuar, porque o tema é outro. Quando fala sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e fugirá de vós, a parte A do versículo diz: sujeitai, pois, a Deus. Aleluia. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando ele fala sujeitar, o apóstolo, é necessário. Não está dizendo, você tem que sujeitar, vai, faz isso, vai, se fosse para sujeitar, não. Sujeitai-vos. É imperativo, glória a Deus. Não tem esse negócio de, tem que não. Tem que sujeitar, não tem emenda. A palavra de Deus é sim ou não. Porque cada um está acostumado, né, a fazer o que quer fazer da vida de cada um. E muitas vezes inclui Deus e muitas vezes não inclui Deus. E é aí que está o perigo de fazer os planos, fazer as construções fora da presença de Deus, né? Entendeu? Tem até uma parte na Bíblia que fala sobre isso, dizendo, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, e não consulta Deus, não coloca Deus, não diz assim, se Deus quiser, amanhã eu farei. Se Deus permitir, amanhã eu farei. Então as pessoas se dizem cristãs, né? Se dizem cristãs e tem esse tipo de hábito, né? Agora, segue a vida dessa maneira, desordenada. Porque sem Deus, Jesus foi bem claro, nada podeis fazer sem mim, disse Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Então, sujeitar a Deus é estar no propósito dele. Além de aceitar Jesus, permanecer, ficar no que Deus quer que fique. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá? Vou tentar explicar. Deus tem um propósito. Deus, quando criou cada pessoa, antes de ser criada, quando ele foi criando, ele foi traçando um propósito para cada um. Nada mais justo. Por quê? Porque ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Criador. Foi ele que me fez e fez você. A gente não nasceu de mãe e pai somente, como muitos pensam. A natalidade se dá a partir não só do contato do homem e da mulher, mas da autorização de Deus. De Deus autorizar, aleluia, de que aquele esperma que sai do homem faça a fecundação. É Deus quem permite, é Deus quem dá vida, é Deus quem tira. E quando a gente não tem isso na gente, essa palavra de Deus deixa de nos fortalecer, porque ela que nos fortalece na angústia, no sofrimento, na dor,
na provação, no deserto e até na bonança. Se essa palavra, se Deus não nos guardar, diz a Bíblia, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha a proteção de Deus como abrange. É enorme, abrangedora, é gigantesca. Enquanto a gente está preocupado em Deus guardar a gente em uma coisa aqui, um filho que sai, um marido, uma mulher, em um parente, ou a nossa vida, o Senhor está falando em guardar a cidade. Olha a visão do nosso Deus, é muito mais ampla do que a minha, do que a sua. Esse Deus que fala se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aleluia. A cidade é a cidade mesmo, mas também é toda a vida da pessoa, o patrimônio, a família, tudo isso. Tudo isso. E nós precisamos nos manter em Cristo, seja qual for a circunstância de enfermidade, de fraqueza, persevera. Agora, permita Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, porque muitas vezes o Senhor está falando na situação e a pessoa não está prestando atenção. O Senhor está dizendo, segue tal direção, e a pessoa não está obedecendo. Não, eu não vou ficar ali, não vou sujeitar aquilo, porque eu não quero, me aborreci. Irmãos, nós nos aborrecemos sempre, sabe por quê? Essa natureza que está em nós é uma natureza difícil de lidar, porque ela vive de bajulações. Essa natureza vive de bajulações. Graças a Deus que não gosto de ser bajulado. Mas existem pessoas que, se não forem bajuladas, elas ficam diferentes, ficam com raiva, elas ficam agindo, aleluia, fazendo separação, porque gostam de viver bajuladas. Gente, aprenda, a glória, o louvor pertence a Deus. O único que tem que ser bajulado, exaltado, cultuado, adorado é Deus. Nós, por gostarmos das pessoas, a gente saúda um bom dia, uma boa tarde, ou a gente tem aquela pessoa na família que a gente se apega, tem um carinho, né? Porque também a pessoa é recíproca, mas não querer adoração, não querer uma super atenção, porque a super atenção a gente tem que dar a Deus a prioridade. Amém? Glória a Deus. Então esse versículo 7 fala de sujeitar a Deus. Depois de sujeitar a Deus, o propósito que ele tem, não cada um não querendo fazer a sua vontade de si mesmo, ou querendo fazer suas coisas erradas, depois colocar Deus em tudo quanto é coisa, relacionamento, é tudo. Toma as decisões e depois diz, Deus resolva, Deus transforme, Deus liberte. Não é assim não. É sujeitar e pois a Deus. Você sujeita tudo a Deus, a sua vida, as suas decisões, a sua família. Tudo que você for fazer, antes de fazer, sujeite a Deus. E aí diz, aleluia, a parte B. Existia o diabo e ele fugirá de vós. Não pode colocar o versículo como alguns que eu já vi. Resistir o diabo, ele foge, não. É sujeitar e pois a Deus, resistir o diabo, ele foge de vós. Quando a gente sujeita a Deus, resiste ao diabo, aos seus pratos, às suas manipulações, suas falsas palavras, falsas promessas, entendeu? Seus ataques, suas ameaças em sonho, através de pessoas, sujeitai a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar não é só aguentar ali, é repreender também, é usar a palavra, é bater nas trevas, né? E tem gente que não tem essa reação, muitas vezes passa um processo difícil, mas não vai na direção do processo e não profetiza a bênção, não profetiza o milagre. Se Jesus, quando foi levado ao deserto, deixasse o inimigo tentar ele ficar quietinho, ele seria manipulado pelo inimigo. Quando ele vem e diz a ele, se prostre e me adore, olha o que ele queria, esse infeliz do diabo, que Deus adorasse a ele sabendo que era Deus, que Deus expulsou ele de lá, e ele vem insistir com ele cá na terra, para tentar impedir o processo da salvação, né? Esse trabalhar de Deus. E aí quando ele diz, se prostre e me adore que eu vou te dar tudo. Tudo que se tudo é de Deus. Eu vou te dar tudo se você se prostrar e me adorar. E aí, porque o homem já tinha transferido isso para ele a partir do momento que pecou lá no paraíso. Mas ele veio resgatar.
Ele veio destronizar o inimigo. Aí ele vira para ele e diz assim, porque ele viu ele, como ele sabia que ele era Deus. E se tu me prostrar e me adorar, darei tudo. Ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, entendeu? Só a ele servirás. Então o Senhor foi deixando ele falar até quando chegou, mesmo combatendo com a palavra, mas quando ele falou em se colocar como Deus, quer dizer, no lugar de Deus, ele não aceitou mais nada de diálogo e disse, vai-te. Em outras palavras, vai embora. Amém? Glória a Deus. Então é assim que a gente tem que agir, entendeu? Vamos determinar que ele vai embora da vida de um filho, de uma filha que está em um vício, um marido que está em um vício, porém, obedeça a palavra, permaneça naquilo que Deus está dizendo, mesmo que pareça estranho para você. Aleluia. Confia no Senhor, sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém? Shalom Adonai.